Muito bem, então vou tentar fazer-vos uma breve caracterização do Orçamento Participativo de Abrantes e presumo que todos vocês terão algumas surpresas, tal como eu também tive. Porque uma coisa é a gente, enfim, ouvir falar, eu sempre participei no Orçamento Participativo de Abrantes, fiz propostas, um ou outro projeto foi aprovado, mas eu, antes de estudar este assunto a fundo, eu não tinha a verdadeira noção do que era o Orçamento Participativo de Abrantes e das razões que levaram a que ele durasse de 2016 a 2018, portanto foram feitas 3 edições anuais, como aliás previsto no regulamento legal, publicado em Diário da República, e depois foi suspenso bruscamente em 2019, como aliás foram suspensas outras coisas muito importantes aqui de Abrantes, como o Festival de Filosofia, se bem se recordam, e até hoje, apesar de promessas de que seria realizado em cada ano, houve uma promessa de que seria realizado em 2020, não foi, houve outra promessa de que seria realizado em 2021, não foi, houve a promessa de que fosse realizado em 2022, não foi, e agora está em cima da mesa uma promessa para ser realizada em 2023, e apetece-me concluir a frase. 22? Não, em 2023. Não, para o ano. Pois, 2023. Sendo que, como vamos ver, entra no orçamento municipal do ano seguinte, ou seja, se for realizado em 2023, entrará depois esses projetos aprovados e esses valores no orçamento de 2024. Mas então vamos à caracterização e depois no fim eu tirarei as minhas conclusões e cada um de vós tirará as suas. O orçamento, portanto, o orçamento participativo em Portugal, isto é uma experiência, julgo que vem do Brasil, mas o professor Giovanni Alegretti depois irá, enfim, com toda a sua experiência nacional também, ele é professor na Universidade de Coimbra, e internacional, dirá, mas só assim, enfim, para perceber depois o que eu vou aqui dizer. Portanto, os orçamentos participativos em Portugal iniciaram-se em Palmela no ano 2002, vão 20 anos já, tendo sido alargado, eu só tenho aqui o número 2014, em 2014 havia 70 municípios que tinham tido pelo menos uma experiência de orçamento participativo, não é? Porque em alguns casos essa experiência foi continuada, em outros casos não foi interrompida ou descontinuada. Mas, portanto, 70 municípios, em 308, se não me engano, tiveram pelo menos uma experiência de orçamento participativo. Há um estudo muito interessante que explica o porquê de haver orçamentos participativos e também, se calhar, isso explica porque é que deixaram de haver ou foram interrompidos, não é? E há 2 fatores que são apontados, nomeadamente a ideologia do autarca, sendo que as autarquias com pensamentos, se quisermos mais à esquerda ou centro-esquerda, têm tendencialmente, são mais apologistas dos orçamentos participativos, e também o mandato do autarca, se é o primeiro mandato ou se é o segundo. E normalmente os primeiros mandatos são mais favoráveis ao orçamento participativo, depois se calhar vão-se esquecendo, enfim, das promessas que foram feitas para serem eleitos e deixam de dar a importância que deram inicialmente. Bom, em Abrantes, como eu disse, o orçamento participativo nasceu em 2016, julgo que ele foi, de certeza que ele foi começado a preparar em 2015 ou até antes, porque ele é posto, o projeto do regulamento é posto à discussão pública em finais de 2015, embora o regulamento, portanto, o número do regulamento que lhe foi atribuído, ele foi publicado em Diário da República, já refere o ano de 76, mas a data, há aqui qualquer contradição que eu não percebi qual foi, a data é de finais de dezembro de 2015. E, portanto, uns meses antes, porventura, mais do que uns meses, uns anos antes, talvez tenha sido começado a pensar, não é? Mas, de facto, portanto, o regulamento, depois da discussão pública, terá entrado em vigor em 29 de abril de 2016, que é o regulamento 450 de 2016, que julgo que se mantém em vigor, porque não vi, na pesquisa longa que fiz, não vi nada que tivesse revogado este regulamento. É certo que em 2018 este regulamento é revisto e publicado ao nível do município e entrou em vigor no ano 2018, portanto, ele é posto em prática, alterando alguns aspectos daquilo que estava na lei, não sei até que ponto é que, portanto, tem validade legal, mas, entretanto, em 2020, já não digo o atual executivo, que é de 2021, mas com o atual presidente,
da Câmara, que aliás foi vereador na altura em que foi aprovado este regulamento, 2016, portanto, presumo que tenha participado nele e tenha estado de acordo. Portanto, há uma nova revisão do regulamento em 2020, que também tem uma discussão pública, que também é aprovado e publicado no sítio do município, no portal, mas que nunca chega a entrar em vigor. Nunca chega a entrar em vigor, quer dizer, entrou, mas não resultou em nada, não houve nenhum orçamento participativo. Portanto, não vigorou na prática. Não? Agora, por declarações públicas ou em reunião de Câmara que nós temos ouvido, parece que se quer uma nova revisão, ou seja, pretende-se uma revisão de um regulamento que foi revisto por quem quer agora revê-lo, nunca o tendo posto em prática. É assim um pouco abstruso, não é? Em 2018, portanto, nessa tal revisão do regulamento de 2016, em 2018 ele é revisto, não é publicado em Diário da República, mantém-se o 2016. O que é que se altera fundamentalmente? Altera-se a idade de participação, e até parece muito bem, que era de 18 anos, passa para 16 anos. Há aqui uma preocupação de alargar a base portanto, o envolvimento dos cidadãos no orçamento participativo, e isso só pode ser aplaudido, não é? É positivo. E também é alargado não só residentes e naturais de Abrantes, e vejam, residentes de Abrantes podem não ter nascido em Abrantes, naturais de Abrantes que podem não residir em Abrantes. Estes já estavam abrangidos. E o que é que se agrega? O que é que se junta? Junta-se também estudantes, empresários ou trabalhadores, que podem não ser de Abrantes, mas que aqui estudam, aqui trabalham, ou têm negócios. E desde que façam prova dessas atividades, podem também participar no orçamento participativo, exatamente porque o orçamento participativo tem a ver com melhorias da comunidade, ou enfim, dos vários territórios, das várias populações, e portanto essas pessoas estão cá, usufruem, contribuem, e portanto faz sentido. Portanto, até aqui acho que faz sentido e na minha opinião, uma melhoria do regulamento que estava em vigor. Nesta altura, portanto, em 2016, é atribuído ao Orçamento Participativo de Abrantes uma verba de 266 mil euros, que sobe para 350 mil no ano seguinte, 2017, portanto, 2017 350 e 2018 mantém-se o valor de 350 mil euros. Se nós fizermos as contas, tendo em conta que os orçamentos municipais foram em 2017, portanto, já aqui expliquei que um orçamento participativo de um ano entra no orçamento seguinte. Portanto, o orçamento de 2016, os tais 266 mil euros, entrou no orçamento de 2017, que teve um valor total de 32,4 milhões de euros. Esse valor orçamental do município passou no ano seguinte, de 2018, para 34,1 milhões e no ano seguinte, 2019, para 37,1 milhões de euros. Se fizermos as contas, veremos que a verba atribuída ao orçamento participativo foi de 0,8, ou para ser mais preciso, 0,82 em 2016, comparado com o valor, portanto, do orçamento municipal de 2017. No ano seguinte passou para 1%, portanto subiu, não subiu muito, mas subiu qualquer coisa, de 0,8 ou 0,82 para 1%. E no ano seguinte, portanto, o orçamento participativo de 2018, que entraria no orçamento municipal de 2019, reduziu um pouco para 0,94. Portanto, 0,82 só para 1, desce para 0,94. Aquilo que se ouve, só para dar esta perspectiva, aquilo que se ouve é a tal promessa de em 2023, que não foi em 2022, não foi em 2021, não foi em 2020, o que se promete são 300 mil euros, ou seja, de 350 desce para 300 mil euros. E para um orçamento previsível municipal para 2024, não é?
2023 orçamento participativo, 2024 orçamento municipal. Se fizermos as contas de 300 mil euros para uma estimativa orçamental do município na ordem dos 44 milhões de euros, nós temos uma descida de 0,94, 0,94%, aquilo que pesa a verba do orçamento participativo, para 0,68%. E se for avante a intenção de tornar o orçamento participativo bienal, ou seja, a realizar só de 2 em 2 anos, interrompendo a cada 2 anos, não é? E como o Vasco Damas disse, é assumir uma prática que viola um princípio democrático fundamental e que a democracia não se suspende nem interrompe. Não é? Mas se for feito de 2 em 2 anos, os tais 300 mil passam a 150 mil ao ano, certo? E 150 mil para um período de um ano, para um orçamento de 44 milhões de euros, nós temos uma verba do orçamento participativo de 0,34%. Se isto não é andar de cavalo para burro, não sei o que é que essa expressão poderá significar. Portanto, em relação ao número de projetos, dizer que em 2017, eu não tenho os dados de 2016, mas em 2017 foram apresentadas 29 propostas, das quais foram validadas 21, portanto, conhecem o processo, não é? Portanto, as pessoas apresentam propostas e depois os serviços do município validam essas propostas, porque nem todas poderão respeitar aquilo que está regulamentado, ou ultrapassar os valores, o tal valor de 350 mil euros. Não é? E então foram validados 21 propostas que se transformaram em projetos. Portanto, foram a votação 21 projetos. No ano seguinte, que foi o terceiro ano e último ano do orçamento participativo, desceu um bocadinho, portanto, de 29 passou para 28 propostas e foram aceites, menos ainda, foram aceites 18 propostas que se transformaram em projetos. Portanto, foram votados 18 projetos. Na revisão orçamental 2020, e temos aqui o Armindo Silveira, que era vereador na altura, talvez, se tiver boa memória, talvez ainda se recorde deste processo, já com o atual Presidente. Nessa revisão foram feitas algumas alterações, não muitas alterações, mas algumas, e vale a pena olhar para elas para perceber a tendência e a intenção. E então, o tempo que os cidadãos tinham para apresentar propostas nas chamadas assembleias do orçamento participativo, que era de 15 minutos, foi reduzido para 10. Portanto, 1/3 do tempo foi cortado. Se calhar achou-se que 15 minutos para apresentar uma proposta, e algumas são propostas bem interessantes e bem complexas, achou-se talvez fosse demais e era melhor falar em menos. O valor de cada proposta, que nos 3 orçamentos que vigoraram, não é? Portanto, havia o limite máximo de 350 mil euros, mas cada proposta só podia ir até 100 mil euros, certo? Este valor de 100 mil euros foi reduzido para metade, 50 mil, já incluindo o IVA. E a verba total, como já aqui disse, passou de 350 mil para 300 mil, portanto uma quebra de 15%, sendo que nunca nem sequer 300 mil foi, ou seja, foi zero, porque não houve orçamento participativo nenhum. Mais ainda, aquilo que previa o regulamento, tal que continua em vigor, mas que entretanto já foi revisto, previa que, portanto, os projetos aprovados, repito, em 2018 foram 18 projetos, em todo o Concelho. Previa que esses projetos entrassem no orçamento municipal do ano seguinte, neste caso, portanto, foi o orçamento participativo de 2018, supostamente terão entrado no orçamento municipal 2019, não sei se isto foi cumprido ou não, mas se calhar iremos perguntar dentro de dias. Nesta revisão 2020, alteraram esta norma e passou a que os projetos aprovados poderiam entrar em 2 orçamentos, nos 2 orçamentos dos 2 anos seguintes. Portanto, há aqui talvez o reconhecimento de que da falta de capacidade, digo eu, não sei se há outra razão, do município em pôr em prática os projetos aprovados no âmbito do orçamento participativo, que, como já aqui disse, pesam apenas
naquilo que esteve em vigor, pesam apenas menos de 1%. E, portanto, o orçamento municipal, tirando o orçamento participativo, representa 99,9%. Ou 99%, se quisermos. Portanto, se há capacidade para realizar um orçamento de 99%, como é que se explica que não haja capacidade para realizar um orçamento de 0,1%? Ou 1%, melhor dizendo. Ora bem, há aqui também uma questão que é a seguinte. Ouve-se muitas vezes dizer, e tal, o orçamento ser bienal, não é? De realizar-se de 2 em 2 anos, porque, e há aqui este argumento de que há dificuldade na realização dos projetos e de que também esse dinheiro fará alguma falta às associações. Então interrompe-se o orçamento participativo a cada 2 anos. Mas reparem no seguinte, eu atribuir 300 mil euros ao orçamento participativo num ano e os mesmos 300 mil no ano seguinte às associações e depois por aí fora, não é diferente de atribuir 150 mil euros ao orçamento participativo todos os anos e 150 mil euros às associações todos os anos. Porque esta questão é uma questão muito importante. É que, e o Vasco na intervenção inicial falou disso, e o professor Giovanni certamente se referirá a isso, que é qual é afinal o objetivo do orçamento participativo? Não é? Porquê é que se quer envolver as pessoas na apresentação de projetos e na votação, etc. Eu fiz a escola primária, fiz a escola preparatória e secundária, fiz a universidade, eu nunca interrompi nenhum ano, não é? Normalmente os alunos estudam o primeiro ano, o segundo, o terceiro, e são sequenciais, quer dizer, e depois no quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, quer dizer, não se anda a interromper, porque a aprendizagem é uma aprendizagem contínua, não é? O orçamento participativo também é uma aprendizagem democrática, e essa aprendizagem, supostamente, devia ser contínua. Se não há dinheiro, se não há menos de 1%, e se 18 projetos é uma carga imensa para os serviços municipais, então que se reduza, mas não se interrompa um processo democrático. Há aqui também uma questão que o professor Giovanni talvez diga alguma coisa sobre isto, que é, nós estamos a falar do orçamento participativo como um instrumento específico, em que as pessoas apresentam propostas, votam e alguns projetos são aprovados. Então, e o orçamento municipal não deve ser também participativo? Ou melhor, não deve ser participado? Será que os cidadãos conhecem aquilo que a Câmara, o Executivo Municipal aprova e depois a Assembleia Municipal ratifica? É verdade que nós estamos numa democracia representativa e os deputados municipais, eu sou um deles, já estão aqui mais, têm as suas responsabilidades e foram eleitos exatamente para representar os eleitores, o povo que o elegeu. Mas o pilar participativo é um dos 2 pilares da democracia. E já agora é bom que nenhum deles deixe de funcionar bem. Quer dizer, o pilar participativo é essencial à democracia representativa. E eu questiono-me até que ponto é que o orçamento municipal, os tais 99%, portanto, quase a totalidade destes milhões que temos estado aqui a falar, mais de 40 milhões de euros, até que ponto é que os cidadãos participam, conhecem, têm possibilidade de dar opinião sobre aquilo que depois os deputados municipais aprovam. Portanto, não há aqui nada contra as associações, não há aqui nada contra o Fina Abrantes. O que nos parece é que há aqui uma confusão que resulta de uma falta de noção do que é a democracia e que, não sei, talvez por não sei, parece que há aqui um laivo populista, não é? De dizer que vamos apoiar as associações que precisam de investimentos. Ninguém está contra esse apoio, contra esse investimento. Até pode ser anual, não é? Até pode-se reduzir o valor do orçamento participativo para atribuir o dinheiro às associações. Agora, interromper o orçamento participativo para dar o dinheiro às associações, isso não faz qualquer sentido do ponto de vista democrático, na minha opinião. Finalmente, para terminar, só dizer o seguinte, que em relação à participação dos cidadãos, que é um aspecto muito importante e que eu, depois no debate,
convidaria todos a pronunciarem sobre isto é realmente importante, não é? A participação dos cidadãos no orçamento participativo. Eu, por aquilo que pude, por estes dados que vos apresentei, por aquilo que pude perceber, na minha opinião, aquilo que faz falta, desde logo, é haver uma convicção, haver uma noção muito forte daquilo que deve ser a cidadania ativa e participativa e a democracia. Depois, considero muito importante cumprirem-se as normas regulamentares, porque muitas das normas do regulamento que foi aprovado em 2006 não são cumpridas. Por exemplo, não há uma publicitação suficiente dos projetos aprovados. E cada projeto devia ter lá junto a ele uma tabuleta a dizer isto é do orçamento participativo, que é para as pessoas perceberem a utilidade, na verdade, o benefício de participarem. E terem orgulho de dizer, até podem lá estar os nomes das pessoas que participaram, dizer, olha, isto é nosso, fomos nós que votámos nisto. E essas normas não são cumpridas. E como não se cumprem um conjunto de normas que estão previstas, mas não se cumprem, porque o regulamento não está completamente mal. Há alguns aspectos que podem ser afinados, nomeadamente reduzir a carga burocrática, que é outro aspecto que eu tinha aqui, reduzir a complexidade do processo, que é um bocadinho complexo, nomeadamente para a inscrição das pessoas na plataforma Abrantes 360, que é relativamente complicada. É preciso envolver mais os atores sociais e institucionais, para além daqueles que já são envolvidos. É preciso comunicar com mais intensidade e eficácia e é preciso também uma coisa que realmente sabemos, ou julgamos saber que poderá ter acontecido, que é aquilo que se designa tecnicamente por sindicato de voto, que é a mobilização de pessoas ou dos cartões de cidadão das pessoas para depois ir lá buscar esse voto, coisa que não deve acontecer, não é? Porque mais importante, e agora vou terminar, mais importante do que o resultado do orçamento participativo, se o projeto foi votado ou não foi votado, foi considerado ou não foi votado, mais importante do que isso é a participação das pessoas, é o envolvimento, é o debate. Há uma aprendizagem democrática a fazer, porque quando essa aprendizagem e treino e consciência democrática, porque quando isso não existe, depois é aquilo que nós vemos, que é o distanciamento das pessoas daquilo que, ou quando nós tentamos mobilizar para participarem. Obrigado. Só dizer uma frase final. Na minha opinião, não há a razão destes 3 anos de suspensão do orçamento participativo, e eu quero sublinhar isto que vou dizer. Ele funcionou 3 anos e há 3 anos que não funciona e nem se sabe se vai alguma vez voltar a funcionar. Esperemos que sim, pelo menos connosco funcionaria. Connosco, Movimento Alternativa Com. Mas dizer o seguinte, a razão principal daquilo que eu pude estudar e perceber do não funcionamento do orçamento participativo não tem nada a ver com questões técnicas. Nada. Tem a ver com questões políticas, com a falta de vontade política de que o orçamento participativo funcione.